Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção a todos vocês. Vamos rezar, pedir ao bom Deus que envie sobre nós o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar na região dos Gerazenos. E logo que saíram da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. E muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, endemoninhado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atiraram-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é um tanto quanto longo e que nos narra com riquezas de pormenores, é o Evangelho de Marcos, essa cura, ou melhor, essa libertação de Jesus, que ele faz nesse homem que ninguém conseguia detê-lo, nem correntes, nem algemas. Aquele homem morava no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo e nem tampouco dominá-lo. E ele vagava entre túmulos, montes,
gritando, ferindo-se com pedra. E quando aquele endemoniado vê Jesus de longe, ele corre e cai diante dos joelhos dele e diz, gritando bem alto, que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O diabo fazendo um apelo para Jesus não o atormentar, porque ali ele estava, tinha dominado aquele homem, tinha tirado a dignidade daquele homem, e não só dele, como toda aquela região dos Gerazenos, naquele território pagão, vivia nas trevas. Não é só aquele homem que vivia nas trevas. Aquele homem era um símbolo do que aquela região estava vivendo. Estava aprisionada pelo demônio. Tanto que quando Jesus expulsa aqueles demônios e os envia para aquela manada de porcos, né, a cidade inteira vai até Jesus. E vão até Jesus, diz a palavra de Deus, vão até Jesus e pede para que ele se afaste. Né? Porque eram 2.000 porcos que atirou-se monte abaixo por dentro do mar e se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e começaram a espalhar aquela notícia na cidade, nos campos. As pessoas foram ver o que tinha acontecido e vendo aquele homem que até então era indomável, ninguém conseguia dominá-lo, agora o vê livre. Mas aquelas pessoas não ficaram felizes de ver uma alma ou de ver uma pessoa que resgatou sua dignidade de pessoa, que aquele homem estava vivendo de uma forma indigna, e é justamente isso que o mal, o pecado faz conosco. Mas eles não ficaram felizes de ver, tanto que pediram a Jesus que deixasse aquele que fosse embora daquela região. Aquelas pessoas que viviam ali. No versículo 17 diz, então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. E enquanto Jesus obedeceu, não quiseram. Jesus foi lá para aquela região para que ali pudesse levar a luz, resplandecer aquela luz, e foi lá para libertar aquele homem. E aquele homem libertado, aquele homem que fora endemoniado, agora está livre. E ele, quando viu Jesus indo embora, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele queria seguir Jesus. Jesus, porém, não permitiu e disse, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ele. Jesus pediu para que aquele homem ficasse ali e que a palavra fosse anunciada, que a palavra fosse pregada para libertar também aqueles irmãos que estavam ali presos, que haviam também, de certa forma, estavam endemoninhados, porque estavam presos nos seus pecados, na sua ganância, estavam cegos, não estavam preocupados com a vida das pessoas, mas estavam preocupados com dinheiro, em ter mais, porque havia tido uma grande perda, 2.000 porcos, mas não estava preocupado da libertação do irmão, mas estavam presos, seu coração estava preso nas coisas e não no valor da pessoa humana. Isto é demoníaco, quando nós substituímos, quando a pessoa, nós valorizamos mais as coisas do que a pessoa, isto é estar possuído por um espírito mau, está possuído por um espírito de ganância, quando a vida humana é trocada por dinheiro e por coisas. Peçamos a Deus, irmãos, que Jesus entre em nosso território
entre em nossa casa e que Ele expulse os demônios, esse demônio impuro, que muitas vezes nos deixa o coração apegados, cegos, e Jesus, com as forças da sua palavra, Ele liberta aquele homem e diz: espírito impuro, sai deste homem. E que Deus possa libertar-nos de toda a impureza do interior do coração de cada um de nós. E hoje celebramos a memória de São Brás, que é o protetor da garganta, e pedimos agora a Deus que, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te, Deus, de todos os teus males, e de maneira especial os males da garganta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Brás, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.